Olá, boa tarde. Que alegria estar com você nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital para mais de 1.300 cidades em todo o país. Também estamos transmitindo pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Esse é o programa A Vida em Foco, comigo, Carol Tormena, te fazendo companhia todas as tardes aqui na TV Evangelizar. Hoje nós vamos dar dicas para você sobre como higienizar de forma correta frutas, verduras, legumes e principalmente também o que mudou com a pandemia em relação de higiene. E quem vai dar essas dicas para a gente é a Camila Pazello, que é coordenadora do curso de gastronomia da UniOpet. Também vamos falar aqui no programa sobre linfoma e principalmente quais os tipos de tratamento, se há prevenção. Vamos trazer mais consciência para esse tema. E quem fala com a gente sobre esse assunto é o Dr. Evânios Garcia Vierman, que é oncologista e chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Vita. E para nossa quarta-feira ficar um pouco mais doce, mais leve, a receita de hoje é um cupcake delicioso e bem simples para você fazer aí na sua tarde. É só ficar com a gente que está começando agora o programa A Vida em Foco. Olha só, nós vamos falar sobre higienização de frutas, verduras, aquilo que a gente come cru. E tem muitas pessoas que cometem erros, na verdade mais de 50% das pessoas cometem algum tipo de erro na hora dessa higienização, mas talvez você se pergunte, Carol, mas por que eu tenho que me preocupar tanto com isso? Sabe que eu gosto, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ir no porquê das coisas. E olha só, cerca dos 420 mil pessoas adquirem as chamadas infecções alimentares e tem muita gente que morre por causa disso. Então, às vezes a gente pensa assim, uma coisa porque é fácil de fazer, a gente não dá atenção devida e poderia estar prevenindo muito mais a questão da vida, a qualidade da vida. Então, por isso que a gente está aqui hoje com a Camila, é a Camila Pazello, que é coordenadora do curso de gastronomia da UniOpet. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Vamos, deixa eu entender com você o que a gente vai precisar fazer aqui. É muito complicado da gente fazer essa higienização? Precisa de ingredientes muito diferenciados? Qual que é a regra assim, que a gente tem que seguir? Tá, joia. Não é nada complicado. Na realidade, a gente vai precisar da água, né? Tá. Filtrada, água da torneira. Pode ser água da torneira? Pode ser água da torneira. Uhum. Hipoclorito, mais conhecido que boa, né? Tá. Água sanitária, que é a marca. A água temos aqui e mais nada. Só isso? Só isso. Tá, e precisa lavar esses ingredientes antes ou não? Vai direto nessa mistura? Como que é? Tá, a gente tem duas etapas, né? Primeiro a gente faz a higienização, né? Tá. Então eu vou pegar lá, vamos supor, dar um exemplo aqui, né? O tomate eu vou usar ele cru. Tá? Se eu fosse fazer um molho dele, eu não preciso. Por quê? A partir do momento que eu vou fazer um molho, eu vou levar ele à fervura. E ali vai matar o micro-organismo que eu não consigo ver, né? Eu não enxergo ele aqui. Tá. Se eu for usar ele cru, o que eu vou fazer lá? Eu vou deixar de molho. Primeiro, eu vou na água ali, abrir a torneira e vou lavar para tirar o quê? Vou higienizar. Então eu vou tirar a sujeira. Mesmo. Inseto, terra, barro, né? Os próprios agrotóxicos também já tira nessa parte ou não? Não consegue, a gente não consegue eliminar. A gente tem um estudo bem recente agora com o bicarbonato, tá? Que a gente vai usar lá para 10 gramas por litro, eu consigo dar uma eliminada nesse agrotóxico. Mas é um estudo bem recente, tá? Que ainda está em andamento, aí, mas a gente já tem que ele retira uma porcentagem, não total. Tá. Mas é melhor já alguma coisa do que nada, com né? Com certeza, né? Até porque a gente sabe que cada vez mais, né, a gente aí tem os produtos com muito uso do agrotóxico, né? Cada vez está maior, infelizmente. Sim. Então, voltando lá, então primeiro eu vou eliminar, eu posso ter, detalhes difícil, né, a retirada lá de uma sujeira, eu posso pegar aquelas escovinhas de nylon e também dar uma esfregadinha e vou deixar de molho lá vou pegar lá, vamos pegar aqui um exemplo lá, 1 litro de água, vamos ali você não passou detergente nada, né, para essa limpeza? Eu já vou lavar na torneira, tirei lá as sujidades, né, o que tinha as sujeiras, tá? E sempre, então para 1 litro d'água, eu vou colocar 10 ml de
água do hipoclorito. Tem uma medida, lá. tipo uma... Uma colher de sopa. Tá. Então, aqui eu tenho uma colher de sopa, vou colocar lá, ó. Então, uma colher de sopa cheia, tá? Ela pode ser qualquer água sanitária, só cuidar que ela seja pura, né? Porque algumas têm alvejante, daí elas vão ter aquele cheiro, daí não é recomendado, tá? Então, eu vou deixar lá durante 15 minutos. Esqueço ela durante 15 minutos lá. Se fosse a folha, eu ia retirar lá uma por uma, lavar em água corrente e deixar de molho também. Aqui, por exemplo, no caso, como não cobrir o tomate inteiro, eu vou ter que virar ele, não? Não, aqui, na realidade, aqui como a gente poderia cobrir, não vamos... Não, o certo é cobrir o certo é cobrir todo ele, tá. né? E daí eu vou deixar durante 15 minutos. Tá, entendi. Depois disso, se eu quisesse misturar o tomate com a alface, eu poderia? Pode, não tem problema nenhum. Com a maçã, pode Depois pôr. que eu lavei, pode. Eu até, no consultório, eu sempre sugiro, quando eu vou falar da higienização, ele chegou do mercado, cheguei de uma feira... Faz isso? Já fazer isso. Mas tem fruta que não aguenta, né? Tem fruta que não aguenta. Se secar bem, fazer a secagem com um Perfex, eu vou até falar ali, a gente consegue. Principalmente quem tem criança em casa. Porque a criança vai lá, vai pegar da fruteira e ela não vai higienizar. Mas até, por exemplo, a laranja, que eu tô vendo que a gente não come com a casca, também tem que fazer ou não? Ela tá ali só pra bonito mesmo? É melhor fazer, né? Lógico, não vou fazer numa melancia, no melão. Não precisa. Não precisa, mas a laranja que acontece? É mais paranoia já, né? É, porque não tem como. Não tem como. E querendo ou não, a laranja acaba que quando você estiver descascando, se ela tiver um micro-organismo, você vai passar. Então é melhor fazer. Tá? Mas uma melancia, melão, daí não tem por que a gente tá fazendo. Daí eu retirei, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, remover essa água daqui e vou descartar ela e vou colocar uma água nova lá. O descarte eu posso jogar em qualquer lugar e não tem problema? Não tem problema. Pode jogar na pia da cozinha mesmo. Porque é 10 ml para 1 litro de água. Então ela realmente ela não tem, né, um poder tóxico assim, ela não tem, tá? E se fosse substituir essa aqui boa, essa água sanitária por vinagre? Não, o vinagre, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar a sujeira, mas a parte do micro-organismo, da sanitização, eu não faço. Não faz. Não faz. Não existe. E aquelas misturas que você compra pronta, que já diz que é pra limpeza mesmo de frutas e verduras, aquilo funciona? Aquilo funciona. Umas gotinhas que você coloca, acho que é 10 gotas por, sei lá. Tem vários, né? Tem no mercado, outros, esses produtos até ficam junto ali nas verduras. Eles funcionam também. Tá. Só que o custo dele é muito mais alto do que um litro de um hipoclorito. Então, então o vinagre não vai adiantar? O vinagre não vai adiantar. E o bicarbonato, se eu quisesse, eu poderia pôr nessa mesma água ou não pode misturar os dois? Não, depois que a gente retira, a gente coloca também a mesma coisa lá. Eu vou colocar, uma colher de sopa mais ou menos, 10 gramas, tá? Para 1 litro d'água eu posso colocar o bicarbonato. Só não misturar junto com esse, tem que ser na água pura. Uma água pura, eu coloco e deixo mais 15 minutos. Tá. E depois tem que enxaguar de volta na torneira? Sim. Enxaguei de volta na torneira e daí eu posso estar consumindo lá. A minha dica, que foi para durabilidade, que nem você já falou, até quando... alface, eu já chego do mercado, já coloco tudo, já higienizo. Tem gente que tem uma centrífuga de verduras de secar, que você pode estar retirando a água. Mas quem não tiver, não tem problema. Eu posso pegar Mas tem que secar, se não secar, ela vai escurecer. Né? Então eu posso pegar lá, não precisa nem ser papel assim, esses descartáveis aqui, reaproveitáveis até para isso, né? Mas eu deixar um guardanapo lá embaixo, coloco as alfaces aqui como se fosse lá né? E em cima coloco outro pano, porque aquela água que ainda tiver aqui vai descer. Então, por exemplo, simulando esse daí pra gente ver. Você vai por aí, vai deixar ela descansando, é isso? Vou deixar ela aqui e daí eu fecho, como se fosse uma vasilha lá, que eu fosse guardar na geladeira. Daí eu tampo ela. Então, aquela água vai escorrer nesse papel toalha aqui e ele vai ficar ali, dura muito mais tempo. Então não precisa secar a folha por folha, só deixar ela. Não precisa, só deixar ela e coloca um outro guardanapo mesmo em cima. A durabilidade é muito maior de uma principalmente folhosos, né? Porque o tomate, a maçã não vai estragar. Não é porque não vai. Mas essa, como ela tem, né? A característica já tem também a atividade de água dela, ela acaba escurecendo. Tá, legal. E isso faz diferença, a pessoa que pega esse hábito, o que você vê pela tua prática, faz diferença na qualidade de vida da pessoa? Com certeza, né? O risco diminui muito, né, de você não ter uma contaminação. Porque eu fiquei bem impressionada com esse número, 420 mil mortes.
por infecção alimentar, mas se pega desse jeito assim? Tipo, trouxe do mercado, comeu, morreu. Sem higienizar. É meio trágico pensar assim, né? Não que comeu, mas você vai absorvendo, né? Você vai, lógico que a gente tem a nossa... Né, nossa defesa. Nossa defesa. Sim. Mas, infelizmente, é bem isso. Muito perigoso também para gestante, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, orientar sempre. Eu até oriento gestante não comer verduras cruas fora de casa, né? Que não saiba como que é o processo. Porque isso tem que ser feito em todos os lugares. Né? Não é só em casa, em um restaurante, uma lanchonete. Mas eu acho que ainda o restaurante, ele ainda segue mais os critérios, né? Sim, É em casa que a gente descuida, porque às vezes tem não orientação, não tem o conhecimento, né? Com certeza. E deixar só chegar a pôr na geladeira não adianta, porque ele tá na temperatura mais fria, não vai matar. Não, a temperatura que ele vai adorar, né? Temperatura ambiente também não. Temperatura ambiente é a melhor, que eu brinco que ele faz a festa ali, que é a melhor que ele quer, né? E geralmente uma temperatura de uma cozinha é muito confortável. Por isso que chegar ali, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. E o que acontece? Ele vai se proliferar, né? Então a gente vai ter a proliferação. Eu brinco que quando ele está na geladeira, no freezer, ele está dormindo, ele está descansando lá. Mas ele está lá. Depois que higienizou, pode deixar ele lá na bancada da cozinha? Ou ele vai. Porque ali também ele não pode pegar de novo de algum outro lugar? Né? O melhor daí já é embalar, né? E colocar na geladeira, deixar então o certo é guardar na geladeira já higienizado. Já higienizado, isso. Senão você também está levando. Senão está levando também para a geladeira. Então não teria que higienizar a geladeira também antes de fazer isso? Porque a pessoa que nunca fez isso vai fazer o quê? Tem que higienizar a geladeira, né? Mas daí pode passar isso aqui, não? Isso aqui, não vai manchar. Não vai manchar. Não vai manchar nada, os vidros, esses vidros temperados da geladeira, aquelas que conversam quase com a pessoa, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tá. Que outros problemas que pode dar a infecção alimentar? É diarreia, é vômito, aquelas coisas que pegam em praia, né? Isso, que geralmente é bem, né, Mas por que na praia dá mais? É porque lá a gente se cuida menos? Porque o alimento é o mesmo. Mas o calor, né? Porque geralmente, né, verão, você vê muito mais o histórico é muito maior, né? Pela temperatura. E mesmo, né, a população aumenta, né, vamos pegar a época de verão, né, o verão, as pessoas não estão acostumadas, até uma cozinha. Tá. Você acaba pegando muita gente de fora para trabalhar e muitas vezes não tem essa orientação. Ou não foi orientada. Sim. E pegando um pouco do que o pessoal viveu na pandemia, não sei quem que está fazendo isso ainda, se é que estão, né? Se pegou o hábito de limpar as embalagens com álcool, gel, tal, quando chega em casa, né? Isso ajudou a reduzir um pouco a questão da infecção alimentar? Ah, com certeza, né? Mas o álcool seria, por exemplo, uma alternativa da gente chegar e passar e esfregar? Ele seria o equivalente a essa mistura ou não? Ele dá para fazer isso, lógico, mas o melhor mesmo ainda é que eu acho que sai mais caro no álcool do que aqui, né? Com certeza. Só mais rápido, talvez. Mas o correto né, a gente retirar tudo da embalagem, porque aquela embalagem ficou no mercado, né, no estoque de um mercado. Né? Então, o que acontece? Aquele produto já está... Vou dar um exemplo vamos por embalagens de freezer, produto congelado. Né? Geralmente o que a pessoa faz? Ela chega no mercado e coloca no freezer. Então o que acontece? Aquilo que não estava contaminado, ela vai contaminar. Então o correto, muitas vezes, não precisa nem higienizar, mas se eu tirar daquela embalagem, né, jogar fora, jogar fora e deixar só na embalagem plástica, é muito melhor. Tá? Então isso, a gente até fala, né, quem já era da área da cozinha, nutricionista, cozinheira, né, já tinha esse hábito, não é de agora, não é por causa da pandemia que eu sempre fiz isso na minha casa. Sim. Nunca levei a embalagem, lógico, você leva, mas depois então dá pra você tá fazendo. Então tá bom, muito bem. Camila, você tá nas redes sociais da Uniopet no Instagram e a sua pessoal, né? Camila Pazella aparece para você aí no monitor também. Obrigada pelas dicas de hoje, viu? Imagina, obrigada a você. Eu que agradeço. Pelo convite. Obrigada, viu? E falando aqui em alimentação, a gente tem que já pensar que desde o início da nossa vida, essa alimentação é importante, por isso que esse VT que vem agora vai falar sobre alimentação infantil. Acompanhe. O Otto tem 11 meses e já sabe o que é bom. Alimentação saudável é regra por aqui. A mãe explica que sempre se alimentou bem e faz questão de ensinar esse hábito para o filho. Quando começou a introdução alimentar, não foi diferente. Eu comecei a fazer as preparações com muito carinho, com muita vontade de oferecer para o Otto o melhor que a natureza tem, né?
Então, eu procuro dar o mais natural possível, o mais puro possível, para ele experimentar os alimentos in natura, o sabor original, no caso, né? Não nada de industrializado. E se o Otto continuar assim, vai se tornar um adulto muito saudável, ao contrário dos bebês que não se alimentam bem. Um estudo do Ministério da Saúde alerta que crianças acima do peso têm 75% de chances a mais de se tornarem adultos obesos. Após os 6 meses, o bebê deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno. De acordo com essa nutricionista, até os 2 anos de idade não devem ser oferecidos alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que possuem excesso de sal, açúcar, gordura e ingredientes artificiais. Aí você pensa num bebê que está formando o paladar dele. E você começa a entrar com esses ingredientes em grande quantidade, né? Muito açúcar, muito sal, realçador de sabor. A criança ela vai acostumar a comer alimentos que tenham muito açúcar, muito sal, né? E é o que a gente não quer, porque a gente sabe o prejuízo do exagero desses ingredientes durante a vida, né? E esses alimentos ultraprocessados não têm vez no prato do Otto. A mãe conta qual é o segredo para incentivar o filho a comer bem. Eu vou variando a forma de cada alimento que dou para ele. Tem alguns alimentos que ele prefere comer sozinho, mas tem algumas coisas que ele gosta que eu dê. É engraçado. Então eu vou observando o meu bebê e vou vendo o que funciona. Eu acho que toda mãe, o ideal é observar o que funciona na sua família, o que funciona para o seu bebê. Não acho que eu não sigo uma regra e até hoje a única coisa que ele não gosta muito é ovo. A Juliane é a prova de que não é difícil oferecer uma alimentação saudável para o filho. Mudanças simples podem fazer a diferença no dia a dia dos pequenos. Primeira coisa é o exemplo da família. Sabe, não dá para você dizer, olha, você tem que comer tal coisa porque é saudável. Se a criança está sentada ali à mesa e olha o prato do pai, da mãe ou daquela figura que vive com ela, que deveria ser o exemplo, e o adulto não está comendo o alimento que ela deveria comer. Segundo, fazer as refeições em família, né? Sentado à mesa, livre de distrações. Às vezes os pais colocam ali um videozinho, um filminho para a criança ver. Isso não é recomendado. O ideal é, momento da refeição, vamos comer. Não fazer chantagem ou oferecer prêmios para a criança para que ela coma. E não diga assim, se você não comer, você não vai ganhar sobremesa, por exemplo. Porque na cabecinha dela, ela vai entender, então eu tenho que fazer um sacrifício, que é comer alimentos saudáveis, para ganhar uma recompensa de algo que é maravilhoso, que é a sobremesa. Então você vai estar reforçando a seletividade dela. Quem tem um recado especial para você agora é a Poliana. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, Carol. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde para você que nos acompanha. Eu venho para colocar aí na sua casa, para ajudar você, na verdade, a aumentar ainda mais a sua fé. Nos momentos de oração, de você junto com a sua família, imagina você ter aí no altar da sua casa essa imagem linda de Nossa Senhora das Graças. Eu quero pedir já para o pessoal soltar como ela vai ficar iluminada aí na sua casa, para mostrar para você essa coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, essa imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela vem com essa pintura barroca, ela é toda em resina importada. E na imagem você vai ver que a coroa fica toda iluminada e ela vai pisar sobre a serpente, que está simbolizando que o bem sempre vence o mal, com a ajuda de Deus e de, claro, Nossa Senhora das Graças. A segunda que eu quero mostrar para você, a segunda imagem é desse terço lindo também, que ele vem todo cravejado de cristais aqui na nossa cruz. Olha que coisa mais linda! E a pedraria toda em azul. Esse item aqui é todo folheado a ouro. A terceira imagem que eu, inclusive, estou usando é uma medalha. A medalha de Nossa Senhora das Graças. Vou mostrar para o pessoal aqui, ó, porque ela é dupla face. De um lado vai ter Nossa Senhora e do outro lado
tem o simbolismo aqui da medalha. E tudo isso está aqui na oportunidade de você adquirir hoje. Claro, para abençoar ainda mais você e toda a sua família. Então eu convido você a ligar agora no 0800 111 4444 e aproveitar para adquirir essa coleção incrível, abençoada e, claro, garantir desconto imperdível e especial para as 100 primeiras ligações. Você também vai levar de presente, mostra aqui, pessoal, o escapulário para proteger ainda mais você e toda a sua casa. Esse escapulário lindo é presente especial para você. E tem a última peça que eu estou usando também, que é maravilhosa. Essa pulseira aqui, ela tem 7 medalhas de Nossa Senhora das Graças, é toda folheada a ouro, é uma peça mais linda do que a outra. E a oportunidade está aí para você adquirir tudo isso com condição especial, com frete grátis para todo o Brasil. Então corre já para o telefone no 0800 111 4444 e adquira já essa coleção incrível da Sagrada Família. É com você, Carol. Hora do nosso intervalo. Na volta, o assunto é linfomas. E quem vai trazer para nós mais clareza sobre esse assunto é o Dr. Evânios Garcia Wiermann, que é oncologista e chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Vita. Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco desta quarta-feira. Hoje é dia 3 de novembro e a gente vai falar agora sobre linfomas. E olha só, a estimativa é de que mais de 14 mil pessoas tenham esse tipo de câncer no país. Aqui no Brasil nós estamos falando só em 2021. Então a gente precisa entender quais são os sinais, quais são os sintomas para que a gente possa reconhecer esse linfoma, né? E o que pode ser feito para evitar. Inclusive, parece que tem até algumas substâncias que, quando a gente se expõe, substâncias químicas, podem aumentar a chance de linfomas. Então, eu vou receber aqui o Dr. Evânios Garcia Wiermann, seja muito bem-vindo, que é oncologista e chefe do Hospital Vita. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Podemos começar definindo um pouco o que é esse linfoma e já partir para os sinais que a gente deve observar para ver se tem alguma coisa errada. Tá, ok. Então vamos lá. O linfoma, na verdade, ele é um tipo de tumor. Ele é um câncer, tá? Maligno, mas não necessariamente com comportamento agressivo. Tá. Nós temos hoje pelo menos 38 tipos de linfomas diferentes, reconhecidos. E eles podem ir desde uma doença bem leve, branda, a qual a gente não precisa nem tratar e pode só acompanhar, até uma doença extremamente agressiva que a gente tem que fazer transplante de medula e eventualmente terapia gênica para conseguir obter o mesmo sucesso. Então, ou seja, o que está debaixo do guarda-chuva do conceito de linfoma é um conjunto de doenças com perfis e prognósticos completamente diferentes, mas que na sua base tem um conceito. Elas nascem do linfócito, seja ele linfócito B, seja ele linfócito T, sendo que o linfócito é a célula branca de defesa do nosso organismo. Então, a partir do reconhecimento desse conceito, vem os sintomas relacionados ao que nos sugere, né, se tratar de um linfoma. Então, por exemplo, pessoas que têm aumento de linfonodos, de ínguas, não sei se eu vou falar, né? Íngua é o sistema de defesa do nosso corpo. E os linfócitos quando tem alguma infecção, alguma coisa. Exato. Quando a gente tem uma infecção, aí aparece, por exemplo, uma gripe, aparece uma bolinha doída debaixo aqui do pescoço. Ou quando alguém chuta e machuca o dedo do pé, 2 dias depois aparece uma íngua na virilha. Aquilo foi que entrou uma bactéria na circulação e o sistema de defesa foi lá e... Então, a íngua em si, ou esse linfoma, ele não é o problema a princípio? A priori não. Entenda, a maior parte dos linfonodos que aumentam são benignos. Sim. Porque é a função do linfonodo aumentar e inflamar para controlar naquele lugar a inflamação. Certo. Entendeu? Agora, quando esses linfonodos aumentam demais ou aumentam em vários lugares do corpo ao mesmo tempo, esse é um dos sinais que a gente pode ter do linfoma. Associado a alguns outros sintomas também associados, como, por exemplo, febre, calafrio, suadeira noturna, sudorese noturna, né? Que as pessoas têm aquelas
sudoreses bem profusas, bem graves, sensação de distensão abdominal, falta de ar ou tosse, quando o linfonodo está aqui no tórax, ele acaba causando esse tipo de sintoma. Então, se você perceber, são todos sintomas muito inespecíficos, mas que quando assumidos numa grande quantidade, ou seja, a pessoa tem perda de peso, mais linfonodos, mais coceira, mais febre, mais sudorese, aí a gente começa a pensar fortemente num diagnóstico de linfoma. Então é uma série de sintomas. Exato, de sinais e sintomas. De sinais, né, também. Isso, porque assim, linfoma você pode ter desde a infância até a época mais adulta. Claro que a maior parte dos linfomas, principalmente os Hodgkin, porque tem uma classificação entre Hodgkin e não Hodgkin, eles acontecem nas pessoas mais idosas. Então, os idosos são mais. Ou seja, a idade, inclusive, é um fator de risco para linfoma. Quanto mais idosa a pessoa, maior a chance dela ter um linfoma. O que não significa que pessoas mais jovens possam não tê-lo. Tá. Então, já que é uma doença que vai atacar ali o nosso sistema imunológico, ele tem alguma relação com a leucemia? Não tem uma relação direta com a leucemia. Então vamos lá. A leucemia é quando o câncer nasce na medula óssea. Tá. O linfoma é quando ele vai nascer nos linfócitos já periféricos, inclusive. Então é outro lugar que vai outro aparecer. Lugar. Tá. Na verdade, você tem um linfoma que leucemiza também. Você já tem um linfoma que pode virar uma leucemia, que é a leucemia linfática crônica, tá ok? Então existe também o linfoma que, em última instância, pode virar uma leucemia. Mas a priori são doenças completamente distintas entre si. Tá? Elas não são doenças que nós tratamos da mesma maneira. O linfoma, na maior parte das vezes, carrega um prognóstico bom. As pessoas respondem muito bem ao tratamento e ela quase sempre está associada a um problema imunológico da pessoa, né? Porque como ela está relacionada ao linfócito, ou seja, às células de defesa do corpo, as pessoas que têm linfoma já têm uma imunidade mais baixa. Per se. E é relacionada a determinados fatores que nós temos mais risco de linfoma. Então, por exemplo, a pessoa que já teve hepatite C tem mais risco de linfoma, a pessoa que já teve mononucleose, a pessoa que já teve HTLV1, né, que é um tipo de vírus específico que ataca o fígado, a pessoa que já teve o HIV também tem mais risco de linfoma, pessoas que já receberam um transplante e que tomam remédio para baixar a imunidade tem mais risco de linfoma. Né? E, logicamente, como você já disse também, algumas exposições ocupacionais. Entre elas, a mais conhecida são com agrotóxicos específicos ou pesticidas que existem na lavoura, né? Então, a exposição crônica... Mas a exposição direta, né? Direta, não vai pensar que é o que a gente consome aqui. Absolutamente. Ou tem alguma relação? Não. O que não significa que as pessoas não devam lavar bem seus vegetais e seus legumes, ok? Mas... A gente falou disso aqui antes, inclusive, Por isso. Então, assim, ou seja, são duas coisas linkadas. Então, ou seja, é muito importante que a pessoa... Mas quando eu falo exposição, é aquela exposição quase que frequente, né? Ou seja, é aquele trabalhador que está na zona rural e que não usa eventualmente o seu EPI. E que não usa o seu EPI, que vai lidar de maneira errônea, ou às vezes muito frequente, com o uso de pesticida. Então, a gente pode ter esse tipo de situação. Um dos tratamentos, agora, vamos para a questão dos tratamentos. Se consegue aumentar a imunidade dessa pessoa com linfoma, já automaticamente se consegue combatê-lo? Ou quais são os tipos de tratamento que estão envolvidos, então? Na verdade, o tratamento, em última instância, ele acaba por melhorar o sistema imunológico da pessoa. Mas é uma consequência, Como consequência, exato. Porque sendo o linfoma uma doença do sistema imunológico, essa pessoa já tem uma deficiência imunológica. Então ela já não se defende, não tem como fortalecer esse sistema, é isso? Perfeito, exatamente. É exatamente esse raciocínio. Então, a pessoa que é portadora de linfoma já tem um déficit imunológico. Essa pessoa já processa muito mal o sistema imunológico. Por quê? Porque a doença dela é do sistema imunológico. Entendeu? Então, estando essa doença relacionada ao sistema imunológico, a partir do momento em que eu trato essa doença e elimino ela, e não é uma coisa rara de acontecer, a gente só precisa saber o que fazer para eliminar ela, porque pode ir desde tratamentos que são só observação até a tratamentos extremamente agressivos, incluindo transplante, para poder obter essa remissão. E a partir do momento que a pessoa obtém a remissão, o sistema imunológico dela volta a funcionar de novo. E a causa geralmente é hereditária ou quais são as causas que estão por trás? Assim, nós temos algumas síndromes que podem aumentar o risco de linfoma, mas elas não são síndromes tão frequentes no mercado. São síndromes muito raras, as síndromes que aumentam o risco de linfoma, como Lifraumene, por exemplo, Mas não é uma síndrome extremamente comum, Na maior parte das vezes, o linfoma, ele vai nascer realmente de uma imunodeficiência que a pessoa, como eu disse, na maior parte das vezes a pessoa não é genético. Não é genético. Muito pouco genético, ou seja, não é uma doença per se hereditária ou genética,
hematológica, ela é uma doença adquirida, na sua vasta maioria. Nossa. Na vasta maioria ela é adquirida, ela não é... E não se tem ainda muitos estudos que relacionam a hábitos de vida, alguma coisa assim, ou já se tem? Não em relação ao linfoma especificamente. Claro que nós temos, por exemplo... a pessoa se expor muito a pesticida é um hábito de vida, você entendeu? Sim, é um hábito ocupacional, caso. Mas não é esse o caso. Mas agora, fora por exemplo, isso... fora isso, não. O que não diminui a questão de que uma vida saudável se associa à redução de diversos outros tipos de tumores, né? Então, ou seja, você se alimentar bem, você fazer atividade física, você não ser obeso, você ter todo esse cuidado de vida, reduz dramaticamente o risco de câncer de cólon, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de mama, câncer de próstata, daí por diante. Então, ou seja, não elimina uma coisa, não elimina a outra, mas especificamente em linfoma não há um hábito de vida específico que você tem que ter para reduzir esse risco. Pelo menos não que esteja diretamente relacionado, né? Exatamente. Mas todos os hábitos de vida saudáveis vão fazer bem para o organismo como um todo. Como um todo. Sim. Interessante. Bom, então a gente falou de prevenção. Os tratamentos, eu sei que varia, né? Desde só observar até os mais graves. Que daí seria pode chegar a transplante. Transplante. Então, assim, na verdade, assim, nós temos desde tumores que nós consideramos e chamamos de indolentes, até aqueles tumores que são altamente agressivos, que se você não tratar num período de dias, a pessoa morre mesmo. Essas doenças que são indolentes a gente consegue reconhecer também pela patologia, pelos dados que vêm a partir do diagnóstico. Geralmente o diagnóstico é feito a partir de uma biópsia, de um linfonodo desse, ou uma biópsia do órgão. E geralmente a gente aproveita um exame específico para fazer o estadiamento, para ver o quão avançado está essa doença. E como se identifica primeiramente esse linfoma se ele tiver mais interno? É por uma... Não, geralmente são sintomas clínicos ou às vezes não se vê no raio-x alguma coisa? Não se vê. Vou dar um exemplo de um incidentaloma que aconteceu. A nossa ex-presidente foi diagnosticada a partir de um incidentaloma. A Dilma Rousseff, ela foi uma ex-presidente nossa que teve linfoma. E ela foi fazer o exame por uma questão cardíaca. Ela foi solicitado um exame de ressonância. Exato, uma ressonância cardíaca. E aí foi identificados os linfonodos no mediastino. Ela não tinha linfonodo periférico, ela tinha linfonodos no mediastino. E aí correu atrás e fechou o diagnóstico dela de linfoma. Então, às vezes, ele é visto, por exemplo, em tomografia, em ressonância. Entendi. Mas quando ele não é perceptível, por exemplo, numa área muito visível, né, como região inguinal, como pescoço, axila, você acaba dando um diagnóstico ou a partir de uma investigação para uma perda de peso, para febre de origem não conhecida, né, para sintomas de suores noturnos não controlados. Então, ou seja, quando a pessoa chega com determinados sintomas que acendem a suspeita de linfoma, o médico já vai e solicita exames que vão verificar a parte interna, ou seja, o tórax e o abdômen da pessoa, que lá também tem linfonodos, né? Tem linfonodos no corpo todo. E que geralmente que tratamento que é feito? Então, assim, a maior parte do tratamento ela vai incluir, eventualmente, quimioterapia, nesses cenários, que é bastante bom para você conseguir obter a remissão, e você consegue curar a maior parte dos pacientes, a vasta maioria. Você vai usar imunoterapia ou terapia alvo dirigida, que são anticorpos relacionando contra a doença e que faz junto com o tratamento. Radioterapia também pode ser usada naqueles linfomas localizados. Quando você diagnostica um linfoma muito cedo ou muito precoce, você pode, em vez de fazer quimioterapia, só ir ali e fazer radioterapia naquele lugar e pronto. Chance de cura tão boa quanto. E, eventualmente, nós temos tratamentos mais sofisticados, que são transplante de medula óssea, tanto autólogo quanto alogênico. Autólogo é quando o próprio indivíduo doa para si mesmo. O alogênico é quando alguém vai doar para ele. Ou terapia gênica, por exemplo, que é o corticel, né? Que, ou seja, nós já temos hoje algumas terapias avançadas, uma delas já foi testada aqui no Brasil, inclusive, na Universidade de Ribeirão Preto, em que foi testada essa terapia gênica, né? Que, na verdade, é uma manipulação do sistema imunológico em que você cria um linfócito específico que vai atacar a doença da pessoa. Então, é bem interessante. Já tem nos Estados Unidos também disponível esse tratamento, muito caro, ainda em fase de estudos, em muitos lugares ainda, sem aprovação. Mas já tem provado eficaz. Sim, a terapia celular já tem comprovação para tratamento de linfomas refratários já. E uma vez que se tratou, se curou, ela pode voltar ou não? Pode voltar, não é tão câncer? Pode voltar sim, ou seja, tanto que depois, na verdade isso vale para a vasta maioria dos tumores, tá? Ou seja, depois que a pessoa é tratada, ela não é abandonada. Fala assim, você tá bem. A gente, geralmente, depois que uma pessoa se trata, ela chama que ela está em remissão. Ou seja, eu não identifico doença nela. Mas a gente tem que acompanhar essa pessoa durante um tempo
para garantir que não haja uma recidiva, um retorno dessa doença. Se depois desse prazo que essa pessoa cumpre de segmento, de acompanhamento e segmento, né, bem de cima, a pessoa não tem nada, a gente fala, olha, desse problema tá garantido, não tem mais problema. Vamos arrumar outro problema para resolver agora, ou não arruma mais nada. Ou não arrume mais nada, que é o melhor. Muito bom, doutor Evânios. Você, está no Hospital Vita, então vai aparecer para você aí os contatos, né? Tanto no Instagram como o site. Muito boa a nossa conversa, esclarecedora. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Um prazer estar com você. Sempre que precisar, a gente está aqui de volta. Obrigada. Inclusive, nós estamos agora no mês de novembro, que é também conhecido como Novembro Azul, né? Que é um dos tipos de câncer que também a gente precisa estar muito atento, que é o câncer de próstata. Então, a gente vai colocar essa matéria aí para te encorajar a estar ciente do que você precisa fazer. Acompanhe. Será que os homens estão cuidando da saúde? Eu cuido da maneira que todo mundo está acostumado. De vez em quando vai ao médico. Exames periódicos, dentista e médico. Faço o possível para me cuidar, né? Faço o possível até sair mais cedo hoje para ir ao médico. Fazendo exames preventivos periodicamente. Vacinado. Eles até dizem que cuidam, mas deveriam se preocupar muito mais, porque estão suscetíveis a doenças graves, como, por exemplo, o câncer de próstata. A cada ano no Brasil são diagnosticados mais de 65 mil novos casos da doença. A próstata é uma glândula masculina localizada abaixo da bexiga. Alguns fatores de risco podem levar os homens a desenvolverem um tumor na região. Idade é um fator de risco muito importante, principalmente após os 60 anos. Mas, passando dos 50, a gente já começa a fazer esse rastreamento justamente para diagnósticos mais precoces. História familiar positiva. Você que está em casa nos assistindo, que tem seu pai que teve câncer de próstata, um tio, um irmão, enfim, todos vocês devem conversar com o seu urologista 5, 10 anos antes desses estimulados 50 anos de idade, justamente para tentar fazer um diagnóstico em fases mais precoces. O médico alerta que a doença não apresenta sintomas no início, somente em fases mais avançadas. Dores ósseas secundárias a metástases ósseas, sangramentos urinários, dores pélvicas relacionadas ao crescimento extraprostático. Esses sintomas, como eu disse, estão relacionados principalmente a doenças avançadas, onde as possibilidades de cura são muito pequenas. O câncer de próstata mata 42 homens por dia no Brasil. Se descoberto precocemente, tem mais de 95% de chances de cura. Por isso, cuidar da saúde deve ser um hábito diário. Mais importante do que o medo que te assola, que não deixa o senhor ir ao médico, é a sua família que está em casa e que implora para que você tenha uma longevidade, para que você chegue aos seus 80, aos seus 90. Uma forma disso acontecer é se cuidar, ter hábitos de vida saudável, prática de atividade física, uma alimentação regrada, não fumar e, claro, fazer avaliações médicas periódicas. Quem tem um recado para você agora é o Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você que nos acompanha. E hoje eu quero ajudar a você a cuidar da sua saúde. O sistema imunológico enfraquecido é um risco para desenvolver infecções. E nos idosos, a infecção urinária é cada dia mais frequente. Você precisa se cuidar, porque se esse tipo de infecção chega nos rins, ela se agrava. E a sua saúde corre risco. Cranberry é conhecida por ser um poderoso antimicrobiano. Ele combate a principal bactéria responsável pela infecção urinária, potencializa a ação dos antibióticos e melhora o sistema imunológico. Deixa você mais forte, mais resistente e mais saudável. E no seu coração, então? Cranberry vai ser seu aliado porque ele retarda as doenças cardíacas, protege os vasos sanguíneos quando você começa a sentir dor nas pernas, nos pés, quando você firma eles no chão, que você nem sabe de onde vem aquela dor. Isso pode ser aterosclerose. Essa doença forma placas de gorduras ou tecidos fibrosos e entope as suas principais veias, as artérias. Ligue agora no 0800 602 8022 e adquira já o seu aliado natural para cuidar da sua saúde cardiovascular. Cranberry diminui o crescimento das placas de gorduras nos vasos sanguíneos, diminui o risco de você ter colesterol, derrame ou até um infarto. Esse é seu aliado 100% natural, que vai deixar você forte, sem infecções urinárias, sem gordura no sangue, sem colesterol alto. É só saúde nesse frasco.
E hoje eu quero ajudar a senhora a levar o seu cranberries da Salubre Suplementos, com um mega desconto, frete grátis, parcelado em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. 0800 602 8022. E as primeiras 30 ligações, além disso tudo, vai levar uma linda garrafinha no formato da Nossa Senhora, para você colocar a sua água benta. Corre e aproveita. Carol. Obrigada, Tiago. Vamos fazer uma pausa agora para o nosso intervalo, para você tomar aquela aguinha. E na volta a gente tem uma receita que é super fácil para você fazer cupcake. Você vem comigo? Então vai lá, toma sua água, eu volto já. Voltamos com o programa Vida em Foco desta quarta-feira, 3 de novembro, iniciando esse mês de novembro aí e trazendo já para você se animar neste mês uma receita fácil, tá? Pra você se animar mesmo, cupcake, que não é bolinho, porque se fosse bolinho é R$1, cupcake R$20. Então já aprende isso daí, porque se você for vender nesse Natal, ó, você já racha também no seu marketing, tá? Então presta atenção, vamos lá. Olá, sou a chefe Andréa Folador. Hoje eu tenho para vocês um cupcake delicioso para o Divina Receita, com os seguintes ingredientes: leite, fermento em pó, farinha de trigo, manteiga, açúcar refinado, essência de baunilha, 2 ovos. Nós vamos levar a manteiga à batedeira com o açúcar. E vamos bater até ficar homogêneo. Vamos colocar a essência de baunilha. E batendo ainda, nós vamos colocar os ovos um a um. Vamos então começar a bater essa mistura com a essência e depois a gente já vai colocar os ovos batendo um a um. Agora nós vamos trabalhar essa mistura fora da batedeira, ok? Precisamos então de uma peneira agora. Nós vamos colocar toda a farinha de trigo em cima da peneira. Vamos colocar também o fermento em pó. Se você quiser um segredinho para ficar mais fofinho ainda, você coloca uma pitada de bicarbonato de sódio. O nosso já está junto com o fermento, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui a farinha, um pouco de farinha, um pouco de leite e vamos mexer. E a gente pode mexer com o próprio globo. Para quem não tem o fouet, pode utilizar o próprio globo da batedeira. Agora a gente não bate, porque senão os nossos bolinhos vão ficar duros. Nós não queremos isso. Queremos cupcakes fofinhos. Vamos colocar o restante da farinha, o restante do leite. Vamos misturar mais um pouco para ficar homogêneo. Essa mistura você deve fazer delicadamente para o seu bolo não ficar duro, ok? Ele tem que ficar bem fofinho. Então, quanto mais delicadamente você trabalhar, melhor. Bom, vamos bater para tirar o excesso. E agora é muito simples. Nós vamos precisar da assadeira própria para cupcakes. Eu tenho aqui a mistura pronta, homogênea. Talvez você note que a massa fica com uma aparência um pouquinho talhada. É normal, tá bom? Então nós temos aqui as forminhas para cupcake, própria para cupcake, e nós precisamos também de uma assadeira para cupcake. Se a gente não tiver, eles abrem e daí não assam os bolinhos de forma precisa. Nós vamos precisar também de um boleador com gatilho. Se você não tiver, você pode fazer isso com uma colher. O boleador é mais fácil porque você
boleia e você já consegue colocar direto nas forminhas. Nós vamos fazer isso e daí vamos assar a 200 graus por cerca de 20 a 25 minutos também. Agora nós vamos levar ao forno. Agora nós vamos fazer a rosa. A rosa eu começo de dentro para fora. Então nós vamos trabalhar da seguinte forma, de dentro para fora, e assim a gente consegue fazer aquela rosa que está fazendo sucesso neste momento. Ok, agora para finalizar nós vamos colocar os do topo, nós vamos colocar uma cerejinha, vamos colocar ele aqui junto com os demais. E para esse aqui, a gente vamos colocar aqui umas bolinhas, que são os confeitos coloridos. Podemos também colocar aqui alguns confeitos coloridos. E essa é a divina receita de hoje. Mais uma receita bem simples para vocês. Viu só que você pode pensar em comer essa delícia, mas também em fazer para vender, né? Então, tá lá no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, para que você possa ver o passo a passo, tirar as suas dúvidas e já ir se programando para esse final de ano, tá? E nessa vibe que a gente tá aqui de doces agora, sabe que a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, retomou os estudos, as pesquisas sobre o Stevia, que é um adoçante natural. Confira. Em cada vaso, um universo de possibilidades e muito trabalho envolvido. Essas plantas de Stevia pertencem ao Núcleo de Estudos em Produtos Naturais da UEM, Universidade Estadual de Maringá, que se dedica ao tema há 41 anos. Na época, os pesquisadores conseguiram desenvolver um processo de obtenção e purificação do esteviosídeo, um dos compostos orgânicos da Stevia. Essa conquista rendeu a primeira patente da universidade. A tecnologia foi testada em escala piloto e depois essa tecnologia foi transferida para uma empresa que atua até hoje desenvolvendo e comercializando produtos de Stevia. Outra conquista importante dos pesquisadores foi conseguir, por meio de melhoramento genético, obter um adoçante com mais qualidade. Nós realizamos um trabalho de seleção e de melhoramento genético que resultou em um clone que foi denominado de Stevia WEM 320, que apresenta como principal componente o rebaldiosídeo A. E isso é extremamente importante para a obtenção de adoçantes de Stevia com melhor qualidade sensorial, com melhor qualidade de sabor, porque apresenta um sabor mais próximo ao da sacarose. De acordo com o Conselho Internacional de Stevia, o adoçante natural deve atingir em 2021 o valor de mercado de 4 bilhões de dólares. Por isso, um dos objetivos do núcleo é também o desenvolvimento de novos produtos. Para se ter uma ideia dos benefícios da Stevia, para adoçar um cafezinho de 60 ml, geralmente se usa 5 gramas de açúcar cristal. Enquanto isso, o mesmo cafezinho pode ser adoçado da mesma forma usando apenas 0,5 gramas do adoçante natural, ou seja, 100 vezes menos. Além disso, é uma alternativa segura para quem sofre de diabetes e obesidade. Até que a Stevia seja mais conhecida e aceita pela população, o trabalho no laboratório não para. Afinal, segundo o professor, ainda há muito a ser feito. A tendência é que esse mercado continue a crescer e que a Stevia substitua boa parte do
mercado hoje, que é ocupado pelos edulcorantes sintéticos e pelo açúcar. Ó, já que a gente está falando aqui várias dicas hoje para você sobre saúde, algo que perturba muitas pessoas é dor de cabeça. E dependendo do tipo dessa dor de cabeça, os sintomas que você está tendo, pode ser enxaqueca. Então, fique atento aqui às dicas que a gente vai dar agora para você ver se é o teu caso. Acompanhe. Todo mundo já teve dor de cabeça em algum momento, mas o problema é quando ela é causada pela enxaqueca. Caso da Cleonice, que vive com a doença há 20 anos. Por volta dos 20 anos de idade foi quando começou, mas o agravamento mesmo ocorreu em 2017, que eu vim de 5 anos piorando, que daí eu fui parar no tratamento que eu fiz por 1 ano e 3 meses. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que tem origem genética. Esse neurologista explica que alguns sintomas bem expressivos ajudam no diagnóstico. Enxaqueca, no geral, provoca uma dor unilateral, então apenas de um lado da cabeça. Geralmente essa dor se localiza na parte anterior, então ao redor da fronte, na testa, na têmpora, no olho. Geralmente é uma dor forte ou moderada, que tem uma duração de 4 a 72 horas, ou seja, pode perdurar até 3 dias. Lateja, a pessoa tem uma sensação que o coração bate ali naquela região e vem normalmente associada a enjoo. Pode acontecer vômito, incômodo com luz, com barulho, com cheiro. A enxaqueca atinge 15% da população brasileira, ou seja, cerca de 31 milhões de pessoas. Em casos mais graves, a dor é tão intensa que o paciente chega a procurar o pronto-socorro. Nesse hospital neurológico, por exemplo, o motivo de 1 a cada 3 atendimentos é a dor de cabeça. A enxaqueca possui um dado alarmante. Hoje a gente sabe que a doença enxaqueca é a doença que mais incapacita pessoas jovens, dos 18 aos 50 anos, no mundo. Significa que ela deixa mais a pessoa afastada de trabalho, de relações familiares, relações sociais, do que qualquer outra doença nessa faixa etária. A enxaqueca não tem cura, mas o tratamento correto pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Se qualquer pessoa tiver pelo menos 3 episódios de dor de cabeça, e até pode ser enxaqueca ou qualquer outro tipo de dor, 3 episódios de dor de cabeça por mês, por pelo menos 3 meses, essa pessoa precisa fazer um tratamento. E aí a gente vai. Quais tratamentos? Medicamentoso e não medicamentoso. O medicamentoso, existe o tratamento preventivo e o tratamento agudo, que é da crise. Após o tratamento, a minha vida mudou totalmente. Posso dizer vida antes e vida depois. Porque eu consigo fazer tudo que normalmente as pessoas fazem. É muito ruim você ir dormir com planejamento para o dia seguinte, e no dia seguinte você não conseguir levantar da cama porque a cabeça não permite. E agora, no nosso quadro Evangelizar Ensina de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o João de Barro, aquele passarinho lindo, né? Que faz aquela casinha tão peculiar que todo mundo conhece. Acompanhe. João de Barro é um dos pássaros mais conhecidos e apreciados. Uma das principais razões é pelo fato de ser uma ave trabalhadora. Essa espécie tem a capacidade de construir o ninho com uma forma mais que peculiar, circular e com uma porta de entrada frontal. Com barro, esterco, palha e pequenos galhos, o macho e a fêmea trabalham juntos de 20 a 30 dias para a construção do abrigo. Eles usam a moradia apenas uma vez na vida e depois a deixam para outros pássaros. Essa ave símbolo da Argentina pode ser encontrada também no Paraguai, no Uruguai e na Bolívia. Aqui no Brasil, o João de Barro prefere viver em áreas não florestadas. Outro fato curioso é que esse inteligente animal é dono de um canto que se assemelha a uma gargalhada. O primeiro som é emitido pelo macho e depois a fêmea responde. O casal costuma cantar nas horas mais quentes e claras do dia. Por isso, na região sul do país, o canto de um João de Barro é considerado um sinal de tempo bom. A fêmea costuma botar de 3 a 4 ovos. A gestação dela dura de 15 a 20 dias. Os filhotes são alimentados por um período de 1 mês e depois todos estão prontos para voar e partir. Esse pequeno pássaro de apenas 19 centímetros é realmente incrível, dono de uma inteligência surpreendente. Ele nos dá uma aula de arquitetura e também de desprendimento.
Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! Eu também te encontro no próximo programa, que no caso é amanhã, ao vivo aqui pela TV Evangelizar, 3h30 da tarde. Mas por enquanto, né, o que eu vou te dizer? Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Continue na nossa programação. Agora você vai ficar por dentro das principais notícias do dia no Pauta Aberta. Eu espero você amanhã, tá bom? Combinado? Amanhã, 3h30 da tarde. Fica com Deus.